Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos mais uma vez aqui no podcast MedTalks. Hoje com um tema extremamente importante, principalmente para você, mãe. Nós vamos falar do seu filho, a importância que a audição tem no desenvolvimento intelectual dessa criança. Então, lá, essa criancinha, às vezes a gente tem um diagnóstico meio confuso e a gente paira sobre a gente várias dúvidas. Meu filho ouve, não ouve, com tantas doenças, né, que recentemente veio à tona, né, a gente fica meio sem saber o que fazer. Pois bem, hoje nós vamos abordar esse tema, que eu acho, na minha opinião, extremamente importante. Então esse tema é para você, mãe, é para você, pai, né, você identificar no seu filho de forma mais precoce possível e através desse diagnóstico poder seguir um tratamento, tá? Então vamos falar hoje sobre avaliação auditiva, com foco especificamente na criança. E para falar sobre esse tema tão importante, nós trouxemos aqui duas experts nessa parte da audiologia, que vai justamente desmistificar e tirar as dúvidas nossas e a sua também sobre a importância e o que fazer e como fazer com essa criança. Nós estamos aqui com a fonoaudióloga Maria do Carmo, graduada pela PUC na cidade de Goiânia, com especialização lato sensu em estudo da audição e fonoaudiologia hospitalar. Ela atua na empresa Espaço Fonoaudiólogo Costa e Rabelo nas áreas de audiologia ocupacional, audiologia clínica, otoneurologia e disfagia aqui na cidade de Santarém. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, doutor. Eu que agradeço de você ter me convidado. E eu fico muito feliz, assim, eu vou até parabenizar o senhor por ter essa iniciativa, da gente conversar sobre esse assunto e dar essa informação para a sociedade. Então, muito obrigada pelo convite. Que bom, a gente que fica feliz, né, de ter profissionais que possam ter essa disponibilidade de trazer para você explicações e tirar todas essas dúvidas que eu tenho certeza que você as tem. Eu gostaria também de agradecer a participação da fonoaudióloga Nayara Rebelo, formada pelo NAMA Belém, pós-graduada em lato sensu em audiologia, cursando pós-graduação lato sensu em eletroacústica e eletrofisiologia da audição. Atua na empresa Espaço Fonoaudiologia Costa e Rabelo nas áreas de fonoaudiologia hospitalar, disfagia, audiologia ocupacional e audiologia clínica e otoneurologia. Obrigado por aceitar o convite, Nayara. Boa noite, doutor. Eu que agradeço, né? A gente está aqui para dividir um pouquinho do nosso conhecimento, né? E tirar um pouquinho da dúvida dos nossos pacientes e das mães e dos pais da nossa população, né? Sem dúvida. A gente sabe o quanto é importante, né, a gente ter crianças, filhos sadios, e que isso vai ser importante não só para que eles possam desenvolver, mas para que a gente tenha um diagnóstico de certeza, né? Muitas vezes o diagnóstico não está muito bem definido. Recentemente no consultório eu vi uma criança com um diagnóstico de autismo e na realidade a criança ela tinha uma perda auditiva. E isso assim, me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente vai por uma linha de raciocínio e de diagnóstico que não tem nada a ver e, consequentemente, a criança acaba tendo um atraso na solução do seu problema. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu sei que vocês estão loucos para que a gente comece, eu queria agradecer aqui a VF7, Agência de Publicidade. Ela é mais do que uma agência, né? Ela está por trás de tudo isso aqui que a gente está fazendo. Ela é o cérebro desse podcast. E eu queria agradecer assim, do fundo do meu coração, né, uma gratidão imensa ao Vitor e à Luciene por ter dado essa oportunidade da gente desenvolver esse projeto. É mais do que uma agência de marketing. Ela te acolhe porque ela é especializada em marketing médico. Então você que tem seu consultório, sua clínica, eles são
fundamentais no desenvolvimento e principalmente no canal de divulgação do serviço que você faz. Que muitas vezes o cliente ou o seu paciente não tem ideia e às vezes você também não tem ideia de como fazer com que ele saiba o que você faz, qual é o seu maior serviço ou melhor serviço para atendê-lo. Então, VF7 é a sua agência de marketing médico aqui em Santarém. Eu queria também agradecer a SOS Otorrinos. A SOS Otorrinos é sua clínica de otorrino 24 horas. É uma inovação aqui em Santarém e tem essa disponibilidade de atender as urgências e emergências em otorrino 24 horas. Ela funciona no Centro Médico João 23 e está pronta para te atender. E também, né, você que gosta de lazer, nós temos aqui o Pérola Beer. O Pérola Beer tem sido assim um point, né, na noite, né, do Alter do Chão. Ela é mais do que um espaço, né, para você ir degustar as delícias. Você tem lá um espaço kids fantástico que as crianças adoram e os pais também adoram, porque não ficam com aquela preocupação com as crianças. Então, assim, o Pérola Beer é, sem dúvida nenhuma, um point do momento. Vá lá que você vai adorar. De quinta a domingo, show ao vivo, né? Você vai degustar ali petiscos e bebidas maravilhosas e seu filho vai estar em segurança. Então, Pérola Beer, anota aí, viu? E também o alto posto Pérola Tapajós. É mais do que um posto, ele acolhe você com segurança, tranquilidade e sempre pronto para atendê-lo. Então, eu queria agradecer a esses patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria aqui. Então, vamos lá, gente. É o que o povo quer saber. Então, eu tenho uma criança e eu não sei se ela ouve ou não. Eu queria perguntar a vocês como é que eu tenho ideia se meu filho ouve ou não. Tem variação de idade? Existe algum exame que eu tenho que fazer logo quando ele nasce? Como é que eu devo? Eu sou pai, né, e algumas mães de primeira viagem. Eu acabei de ter o bebê, né? O que eu faço para avaliar essa audição? E por que isso é importante? Então, eu queria saber de vocês. Então, doutor, logo quando nasce, temos as triagens neonatais. Então, essas triagens incluem o teste da orelhinha, que é o primeiro exame que faz. Então, assim, nas primeiras 24 horas, a gente já recomenda fazer o teste da orelhinha, porque ali é uma triagem para saber se tem algum problema auditivo, que pode ser uma perda auditiva, mas pode ser também outras coisas. Então, ali a gente já verifica se tem algum problema. Passou, tranquilo, mas se não, aí a gente vai investigar. Então, esse primeiro momento é extremamente importante, as triagens neonatais, que a gente tem esse teste da orelhinha. E tem que ficar acompanhando essa audição. Então, o primeiro teste é esse. Depois, vai verificar nessa idade da criança quando começa a falar. Então, você viu que a sua criança, que nós temos assim, cada criança é diferente uma da outra. Então, mas temos os marcos de desenvolvimento. Então, se até 2 anos a sua criança não está falando nada, tem um atraso. Então, já chega de novo, porque fez a triagem neonatal, deu normal. Mas desse bebê que nasceu até chegar aos 2 anos, pode ter tido uma otite, uma infecção de garganta, que a secreção foi para o ouvido, alguma coisa assim, e pode ter tido uma perda auditiva aí. E perdeu e pode trazer um atraso. Então, é importante, quando começa a falar, 1 aninho, 2 aninhos, fazer novamente esse exame auditivo. E depois na alfabetização, na escola. Por quê? É aquilo que eu te falei, você pode fazer esse exame agora com 2 anos, mas não falar, eu peguei uma otite, peguei uma infecção de garganta, peguei ali. É extremamente importante fazer a triagem auditiva escolar, na idade escolar, que a gente coloca assim até 12 anos de idade. Entrou na escola, esse período de alfabetização. Então, tem que ter esse acompanhamento, entendeu? Então, a gente coloca que são basicamente isso, que a gente vai acompanhando essa criança. Então, desde o nascimento até a idade escolar. Certo. Então, assim, a gente tem como parâmetro, então, fazer o teste da orelhinha,
né, que é o primeiro teste que faz uma avaliação, né, e depois, posteriormente, essa família vai observar essa criança, a questão da fala. Então, eu queria saber, Nayara, por que a audição tem a ver com a fala? Então, O que é que tem a ver uma coisa com outra? a audição, na verdade, assim, a gente já começa a ouvir o desenvolvimento da audição desde o 6º mês de gestação. Então, é estímulo auditivo o tempo todo em cima da criança. Se a gente percebe que essa criança não desenvolve linguagem, tem um atraso, tem trocas de fonemas, a gente já pode pensar que existe uma alteração. Por quê? Para eu desenvolver a linguagem, para eu entender, eu preciso ouvir, entender e compreender. Então, com o passar do tempo, as crianças elas vão aprendendo os sons, né? Então, se existe algo que impeça dessa criança compreender, entender como esse som é produzido, então ele vai impactar diretamente no aprendizado da fala, da linguagem, na compreensão nesse decorrer do desenvolvimento, a gente percebe assim, crianças, quando ele nasce, quando ela é bebê, é uma criança que vai emitir vários balbucios. Então, uma criança que existe, que não consegue, que não tem informação, que tem alguma alteração e não consegue captar essas informações auditivamente, com o passar dos meses, você vai perceber que essa criança ela vai diminuir a questão do balbucio. Então, ela vai diminuindo, até que você percebe que é uma criança que não desenvolveu a fala. Porque ela tem que começar a falar, ela vai aprender. Você vai falar mamãe, mamãe, papai, papai, dá, dá. Então, a criança ela vai aprender. Se eu não consigo ouvir, eu não consigo aprender. Então, eu não tenho como reproduzir algo que não chega completo para mim. Porque pode ser uma perda, uma alteração severa, mas pode ser uma alteração leve. Essas alterações leves, a gente até percebe, né, que as crianças, elas tem um atraso, né? Você vê que é uma criança que apresenta atraso e apresenta trocas fonêmicas, principalmente de surdos e sonoros. P, B, ma, na, ta, da. Então, a gente vai percebendo essas trocas e vê que tem algo errado. Se eu não consigo compreender que o som é tá ou o som é da, e aí a gente vai ter uma alteração, um comprometimento na linguagem, um comprometimento na compreensão. Na fase escolar, a gente vai ter um comprometimento tanto na fala quanto na escrita. E aí a audição ela é extremamente importante, porque se eu não consigo aprender, eu não tenho como reproduzir. Então, essa relação entre ouvir e falar é fundamental, né? Porque muitas vezes, né, os pais procuram, né, eu como otorrino, mas a minha filha, o meu filho não está falando. Então, a primeira coisa é que a gente tem que perguntar assim, o seu filho está ouvindo? Né? Pelo que vocês colocaram, isso é fundamental, porque se ele não ouve adequadamente, ele não vai reproduzir de forma também adequada. E aí, vocês falaram muito no exame do teste, né, de triagem, que é o teste da orelhinha. E aí eu queria saber de vocês se vocês poderiam definir um pouco quais seriam os testes e uma relação que fosse possível fazer com a idade. A gente sabe que alguns exames de audiologia, de audiometria, melhor falando, eles precisam da participação da pessoa que está sendo avaliada. Uhum. A gente sabe que o teste da orelhinha não precisa. Mas quais são os testes que eu teria disponível para fazer, se vocês pudessem colocar a idade e o teste, para que a gente pudesse esclarecer para quem está nos assistindo? Então, o teste, né, que é o teste da orelhinha, que são emissões otoacústicas, a gente realiza em recém-nascidos e em crianças até ali aproximadamente uns 5 anos de idade. Caso tenha alguma falha com relação ao teste, que apresente, existe uma alteração, pode ter uma possível perda. Aí a gente tem também o BERA, né, ou PEAT, que é um exame
que vai ser mais profundo e é um exame que vai me dizer se esse paciente, se esse bebê, se esse recém-nascido, ele tem realmente uma perda auditiva e vai definir o grau dessa perda, né? Até quanto esse bebê está ouvindo. Ali na fase escolar, que varia ali aproximadamente até dos 3 anos, 4 a 5 anos, a gente já consegue fazer uma audiometria tonal e vocal, mas de uma forma lúdica, né? A gente chama de audiometria condicionada ou audiometria com reforço visual, que é justamente para atender essas crianças que não conseguem fazer audiometria tonal, mesmo que um adulto consegue fazer, né? Que você coloca ele na cabine, você vai ouvir um apito, toda vez que você ouvir o apito, você vai apertar o botão, você vai levantar a mão. Então, aquela criança, ela ainda não consegue fazer, né? Então, a gente faz a audiometria condicionada de uma forma lúdica para que a gente consiga obter. Algumas crianças já de 4, de 5 anos em diante já conseguem fazer uma audiometria tonal. Mas assim, varia muito, né? Porque varia do cognitivo da criança, varia se é uma criança mais ativa ou não, varia se ela consegue compreender o que a gente tá falando ou não. E se aquelas crianças que não conseguem, ou até mesmo um adulto, porque hoje a gente tem adulto também que não consegue compreender, a gente tem o exame Bera, o Bera ou PEAT, que não depende da resposta desse paciente. Além da audiometria, tem a imitanciometria, que a gente vai verificar questão de mobilidade, se tem alguma secreção no ouvido, como é que está a pressão interna. Então, geralmente, já a audiometria tonal e imitanciometria a gente já faz nos maiores, né? Em crianças maiores. E... Essa audiometria lúdica também é bem legal porque a gente faz com brinquedos. Isso. Então é de encaixe. Então, assim, escutou o apito, encaixa a bolinha no ábaco. Aí ela vai e coloca. Então vai ser uma forma divertida. Sim. A criança vai interagindo e vai fazendo o que a gente coloca. Tem criança que eu falo assim, repete o que eu falo. Eu sou uma pessoa que ela não conhece, então às vezes ela não vai repetir, mas ela vai me mostrar, fala assim, coloca a mão no olho, coloca a mão na orelha. Então dá para fazer a vocal também, para ela saber se ela está entendendo o que eu estou falando. Então a gente vê tanto o apito como a fala no exame de audiometria, que é a tonal e a vocal. E a imitanciometria, que é só para fechar mesmo o diagnóstico. Então, assim, né? Tem uma perda auditiva? Tem. Como é essa perda? Que aí a gente já coloca essa imitanciometria para complementar. É uma infecção? Não. É no nervo auditivo? Não. É para complementar esse exame. Tanto que a OMS, ela recomenda fazer essa triagem auditiva escolar, idade escolar, esses 3 exames. Audiometria tonal, audiometria vocal e imitanciometria. Então... E aí, eu queria que vocês falassem, assim, no caso, o Bera, né, que você falou. O Bera, então, é um exame que eu independo da vontade. E é um exame que eu posso fazer numa criança bem pequena, né, que às vezes até a gente tem uma forte suspeita de que ela tem uma perda auditiva. E esse exame é um exame que não há necessidade da participação do paciente, é verdade? Isso. Tem aquela parte assim, o Bera não depende de respostas, mas eu preciso de um ambiente silencioso nesse exame. Então, assim, depende muito. Se for uma criança com um transtorno, TDAH, TEA, que não consegue ficar muito quietinho, aí a gente também tem a opção de fazer com sedação ou sem sedação. Então, se for uma criança que vai conseguir ficar na maca, quietinho, sem barulho, a gente consegue fazer tranquilamente. Se for uma criança mais agitada, que não consegue ficar quietinha, a gente tem essa outra alternativa. Basicamente, ela vai ficar quietinha e o aparelho vai fazer o exame para ela, tanto tonal, que é a óssea, e a aérea e óssea. Aérea e a óssea. Então, assim, o Bera, ele é ótimo para fazer em crianças que não deixam a gente fazer a audiometria. Então, a audiometria é um exame mais tranquilo, mas se não conseguir, a gente tem a opção do Bera. Perfeito. Isso é importante que vocês saibam, porque muitas vezes
é desconhecido do grande público que a criança pode ser avaliada. Eu, como otorrino, muitas vezes recebo os pais dizendo: eu acho que meu filho tem uma perda auditiva, mas eu sei, doutor, que a gente não tem como avaliar. Não, você acabou de ver aqui que tem sim como avaliar a sua criança e dar o diagnóstico de certeza, e às vezes isso vai ser, às vezes não, sempre vai ser importante para que você inicie o tratamento, né, com esse diagnóstico de certeza. Mas, tirando essa possibilidade da criança ter uma deficiência auditiva, eu gostaria de saber de vocês. Eu tenho um filho, já está entrando, falou com os 2 anos, mas por que eu tenho que fazer uma avaliação auditiva pré-escolar? Por que isso é importante? Então, principalmente... Você falou da OMS aí, né, que ela preconiza. O que tem dessa É extremamente indicação? Importante porque, assim, a perda auditiva, ela tem graus. Então, assim, a gente só preocupa com grau severo. Sim. E não. Uma perda leve, principalmente em crianças, que elas têm muito otites, infecções no ouvido. Então, ela tem uma perda auditiva, às vezes flutuante, né? Tratou a infecção, volta. Mas tem umas que não vai voltar. E fica uma perda leve que é difícil o pai identificar. Mas como que a gente vai identificar quais esses sinais? É porque aquela criança, ela vai entender, a professora fala, ela não vai conseguir compreender e vai ter um baixo rendimento escolar. Sim. Então, ela vai ter troca na escrita, como a Nayara falou, o B pelo P, o D pelo T. Então, isso é característica de perdas auditivas não severas, mas uma perda auditiva leve, moderada, que é essa troca. Vai ficar, vão ser crianças assim que não vão prestar muita atenção, porque é cansativo eu tentar entender algo e eu não consigo ficar prestando atenção. Vai ter uma hora que ela vai ficar desatenta. Ela não vai prestar atenção mais. Ela vai ficar irritada, ela não vai querer brincar mais com o coleguinha, vai ficar um pouquinho mais isolada na escola. Então, isso são sinais que, às vezes, confunde com outros transtornos, igual TEA, TDAH, e às vezes é só uma perda auditiva. Então, a perda auditiva faz esse isolamento também. Faz a criança ficar cansada, não tem interesse, perde o foco, tem esses sintomas, esses sinais, né? Então, é extremamente importante identificar precoce. Então, por isso que a gente faz essa triagem. Porque quanto mais cedo a gente conseguir o diagnóstico correto, menos vai afetar no desenvolvimento dessa criança. O desenvolvimento de aprendizado, da alfabetização. Então, é uma criança que vai certinho. Então, tem pacientes que chegam assim, com 11 anos de idade, 15 anos de idade, com uma perda auditiva, escreve errado, fala errado, sim, e era uma perda auditiva. E a gente observa também, assim, eu já tive pacientes que tinham uma perda unilateral, total, inclusive, surdez. É mais difícil ainda. Porque ele respondia bem, se comunicava bem, mas nem ele sabia, né, vamos colocar assim, que teria que ouvir nos 2 ouvidos, né, porque ele veio desde pequenininho ouvindo por um lado e nada foi diagnosticado. Ele se comunicava com toda essa deficiência aí que vocês acabaram de falar. E aí, numa infecção, por acaso, foi-se pedir o exame para ver como é que estava depois e descobriu que era surdez. E aí ele depois falou, já um menino grande de 12 anos, não, mas eu nunca ouvi desse, eu só ouvi do lado de cá. Então, isso é importante porque eu vejo muito, né? Outro dia eu estava no supermercado, assim, aí eu vi a mãe falando assim, esse menino é sonso, esse menino eu já falei não sei quantas vezes. Então, às vezes, coitado do paciente não ouve. Só que a criança, ela não tem como verbalizar, ela não tem como dizer, olha, eu não ouço, porque ela não tem nem ideia do que está acontecendo com ela. Isso mesmo. Então, às vezes, a gente vê crianças ou com diagnóstico, como eu falei há pouco, de autismo, e que, na realidade, ele tinha uma perda, tinha uma otite serosa, né, secretora, crônica, que a gente tem que botar o tubinho, ele melhorou, e diagnóstico de autismo e de outros diagnósticos aí, às vezes o paciente tem apenas uma perda auditiva, que através desses exames que acabaram de ser ditos, acabou de ser mencionado aqui, você vai ter a oportunidade de ter o diagnóstico do seu filho.
Então, isso aí é muito importante. Outra coisa que eu achei interessante aqui nesse bate-papo é que vocês começam a perceber que essa avaliação auditiva, e aí eu queria ouvir de você, Nayara, ela tem que ser periódica, né? Porque Então, não é uma coisa assim, disse, olha, bati o celular, meu filho ouve, acabou. Agora, só depois, só quando for trabalhar para fazer audiometria ocupacional, né? Não é isso, bem assim, né? Geralmente a gente acha que a audiometria periódica é só para ocupacional, né? Mas é muito importante, primeiro, logo principalmente para quem tem o diagnóstico, crianças que têm o diagnóstico da perda auditiva, fechou o diagnóstico, é uma criança que vai ter que fazer esse exame anualmente ou como o otorrino recomendar, né? O otorrinolaringologista vai recomendar. Crianças que têm otite de repetição, o ideal é que faça sempre, anualmente ou de 6 em 6 meses, né? Dependendo da conduta médica. E depois de fazer o teste da orelhinha, né, quando a gente volta lá para a nossa triagem, crianças que têm, que apresentam riscos, né, crianças que são, a gente chama, são bebês de riscos. Esses bebês, eles têm que repetir o teste da orelhinha com 6 meses, 1 ano e 2 anos, né? Então, o ideal é que ele faça esse acompanhamento. Então, são crianças que estão no grupo de risco, elas precisam ser acompanhadas. 6 meses, 1 ano e 2 anos. Após esse momento, aí vem a idade escolar, que aí a OMS, né, sugere que seja feito periodicamente. E se também sentir alguma coisa, ou um zumbido, ou algum tipo de incômodo, ou pressão, é necessário fazer o exame. Então, a gente sempre tem que estar, não é, eu fiz, eu não vou mais voltar lá, eu estou bem, não vou mais voltar lá. Então, porque a gente tem uma política de só fazer exame, ou só ir no médico quando a gente já está mal, quando já está com uma infecção, né? Então, é necessário que a gente faça esse acompanhamento, principalmente se a gente perceber alguma falha nesse processo, esses atrasos, essas dificuldades que a gente tem, ou questão de zumbido, pressão, tudo que for de anormal, o ideal é que você vá o mais rápido possível fazer uma avaliação auditiva. Vai com o otorrino, já procura o médico otorrino para poder ele passar com a gente, porque é o médico otorrino que vai definir qual é o exame, né? O que ele tem, se tem algo obstruindo, se não é uma secreção. Então, vai indicar quais são os exames necessários que ou a criança, ou aquele paciente, ou aquele adolescente, e até mesmo o adulto, né, tem que fazer. Então, eu posso dizer, então, que o ideal, né, é a criança que está principalmente nessa fase escolar, faça uma audiometria previamente, antes do início do ano letivo. O ideal, né? Até porque nas férias as crianças geralmente vão para onde? Para piscina, praias, né? Então são crianças que estão sempre pode entrar água, pode ser infecção. Então, o ideal é que faça esse acompanhamento, né, para que a gente se antecipe, para que não venha a ter um transtorno mais lá na frente, não venha a ter um prejuízo da compreensão, da fala, da aquisição, do aprendizado dela em geral. Perfeito. E ainda tem mais uma, né, que é a questão que eu queria ouvir de vocês, a questão dos fones de ouvido, né? Que isso, né? E os telefones celulares aí, que né, num volume altamente elevado, eu queria que entra também nesse bojo, né? De complicações que exigem também avaliações periódicas audiométricas, porque o uso dessa fonte sonora pode também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do fone de ouvido, se existe um volume adequado, né, o que vocês acham disso? Pode falar. Ou aquele grande ou Então, pequenininho, tem diferença? O ideal, né, doutor, é não usar. Hoje, assim, a gente pega muitos adolescentes com alteração por conta do uso excessivo do fone de ouvido. Então, a OMS também recomenda, por exemplo, a intensidade, que não coloque uma intensidade acima de 85 decibéis. Mas 85 decibéis já é
muito alto. Então, imagina que aquela criança... Hoje a gente já vê até crianças, né? Porque antigamente a gente via adolescentes, adultos. Mas hoje em dia as crianças... Vai por aí, vai no supermercado, vai em qualquer lugar, as crianças já estão com esse fone. Então, o fone de ouvido, ele danifica as células do ouvido e causa uma perda auditiva de caráter irreversível, né? Então, o ideal é que não exponha a intensidade muito alta, e a recomendação é que esse uso, né, do fone de ouvido seja feito em 60 minutos por dia. Então, não é a nossa realidade, né? A gente sabe que essas crianças, elas ficam muito mais tempo do que isso. Então, o recomendado é que seja de 1 hora, 60 minutos por dia, essa exposição. E que não ultrapasse a 85. Tem muitos, não só crianças, né? Aproveitando e falando assim, eu pego muito na questão de adolescentes, né? E adultos que estudam para concurso, estudam com fone de ouvido e quando chega lá para fazer o exame, para a avaliação para admissão, tá com uma perda, uma alteração pelo fato de ficar horas e horas estudando com fone de ouvido. Então, assim, a nossa recomendação, pais, é que vocês não deixem as suas crianças usarem o fone de ouvido. Tentem evitar o máximo possível, porque ele é danoso e é uma perda irreversível. E se usar... evite aquele que coloca dentro do ouvido, aquele plugzinho. Porque aquele tem que higienizar, porque senão pode dar infecções. Então, tem que ser lavado com água e sabão antes de colocar, sempre saber se é o direito ou o esquerdo. Então, ele é mais confuso. O de concha, que a gente fala, aquele maior, a energia sonora, ela dissipa mais. Ela não faz que nem o plug, que toda a energia sonora vai direto para o ouvido. Esse, pelo menos, dissipa um pouquinho mais. Então, a gente prefere, inclusive, que seja aquele fone e, no máximo, 60 minutos. E não ultrapassar de 80 decibéis. E eu acho muito alto, 80 decibéis. 80 decibéis é bastante. Então, você aí que tem seu filho, sua filha, seja pequeno ou adolescente, a importância dessa dica, né? Do uso irrestrito, como a gente vê. Eu acho até perigoso. Outro dia eu vi uma menina quase sendo atropelada porque estava com fone de ouvido e o carro buzinou e ela não via que o carro estava se aproximando. Então, assim, essa questão do fone de ouvido, ela também passa para a questão da segurança, né? Porque, teoricamente, o fone de ouvido era para você estar num ambiente seguro, sua casa ou dentro de um carro e não na rua. Você vê muitas vezes o jovem com aquilo ali alienado de tudo que está acontecendo ali, né? Se tiver um assalto, um tiro, ele não sabe nem o que está acontecendo, porque ele está completamente alienado. Então, não é somente uma questão, né, de ação direta sobre a audição, mas é também uma questão de você interagir com o mundo que está ao seu redor. Então, a gente viu a necessidade da avaliação periódica da audição. Por tudo isso, seja por conta da questão de infecção, né, que é comum, principalmente em ambiente de praia, piscina, mas também esse uso exagerado do fone de ouvido. Outra coisa que eu queria saber de vocês, a gente vê, né, essas raves aí, essas festas aí, o que vocês têm a dizer, né, para os jovens? A gente sabe que a juventude ela é cercada, né, desses momentos que são importantes para a gente, mas o que a gente teria que ter cuidado quando a gente for num ambiente aí de uma balada? O que seria interessante para a proteção das nossas vias auditivas? Então, quando é festa com muito barulho, o que a gente recomenda? Principalmente esses shows, assim, não ficar muito perto da fonte sonora. Então, aquela caixa de som, não ficar do lado ali. Se ficar, fica só um pouquinho, depois sai um pouquinho daquele ambiente, vai dar uma volta para outro lugar, mas não fica perto de onde está aquele som alto, porque quando você sai dali, o seu ouvido vai ficar com zumbido e uma perda auditiva que a gente fala que ela é temporária, mas pode ser que fique também permanente. Então, se tiver uma explosão daquele pá, pá, né? Então, pode ser que realmente tem surdez súbita. Ou não,
Você fica, no outro dia você acorda, fica aquele zumbido, aquele barulho. Com 3 dias vai voltar. Então, é muito danoso. Então, o que a gente coloca? Tá lá, não fica perto disso e tenta sair um pouco. Não ficar muito perto do show, inclusive. Vai, sai um pouquinho, volta. Faz essas interrupções, porque às vezes um show é 2 horas, 4 horas, né? Aí sai um pouco, volta, sai. E não ser todo dia isso. Então, os shows têm isso também. Vai ter um show aqui, mas você vai só depois de 6 meses. Ou não, se você vai todo final de semana, tem que ter esse cuidado. Porque é como se fosse... Aquele barulho ali é muito mais de 80 decibéis. Sim, sim. Então, é bem prejudicial. Então, assim, mais um motivo para vocês perceberem a necessidade da avaliação periódica. Porque volta e meia vocês, jovens, né, até mesmo adultos, vão para shows, né, ficam expostos a esse tipo de situação. E aí eu queria saber de vocês, falando aqui para as professoras, né, que atendem essa criançada, o que elas poderiam, assim, na observação do dia a dia delas, elas perceberem que, olha, essa criança, né, vocês falaram aí da questão de trocar letra e tal, mas teria alguma coisa assim mais objetiva assim que essa professora ou no dia a dia de vocês percebem que há essa queixa que elas poderiam, né, captar e falar para os pais, olha, eu acho que valeria a pena você levar seu filho no otorrino e fazer uma avaliação auditiva, porque eu estou percebendo. O que vocês dariam de dica para essas professoras que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento? Então, hoje, a nossa sociedade, né, ela não tem esse costume de fazer esses exames previamente. Sim. Então, eles vão fazer já quando a professora percebe esses sintomas, né, que são as trocas, o desempenho escolar baixo, o isolamento social, o não entender, o não interagir nas atividades. Então, assim, é importante que as professoras observem, porque, às vezes, os pais, no dia a dia, na correria, em casa, não percebem, né? Em casa, ele vai perceber o quê? É aquela criança que pergunta o quê o tempo todo, ou aumenta o volume. Isso também os pais têm que, né, ver, pô, tá Atento, aumentando, né, o volume o tempo todo, tá escutando muito alto, a gente fala, ele não entende, pergunta várias vezes a mesma coisa. Então, a professora, na sala de aula, ela acaba conseguindo ter um olhar mais, não digo clínico, né? Mas um olhar mais minucioso. Né? Porque aquela criança está se comportando de uma forma diferente, né, do que os outros. Então, já é um indício para ela conversar com os pais. Pai, será que não é... Porque a dificuldade auditiva, assim como os outros transtornos, então eles têm características semelhantes, né? Sim. Nessa questão social, nessa questão do aprendizado. Então, é importante que ela oriente a família a levar para fechar esse diagnóstico, para ver se é só realmente uma falta de atenção, se é uma perda auditiva, ou se é algum outro tipo de transtorno. Diagnosticado, por exemplo, a professora orientou os pais, eles diagnosticaram, a criança tem realmente uma perda auditiva, então a gente orienta também as escolas na verdade, tratar ela não como uma forma diferente, mas algumas formas para que ajude essa criança, ter algumas atitudes para ajudar essa criança. Por exemplo, quando eles forem passar um vídeo, um filme, colocarem legenda, apresentar uma música, colocar a legenda, colocar essa criança para sentar na frente, se for possível, sempre falar de frente para a criança. A professora nunca falar de costa, né? Porque a criança que já tem a perda auditiva vai ter uma dificuldade muito maior de entender a professora, se a professora falar de costa para ela. E, se possível, também a escola oferecer microfones ou algo que aumente mais a voz desse professor para poder aquela criança não ter uma perda, para que ela tenha benefício e estimule aquela criança também a socializar com os colegas, porque é uma criança que ela não vai querer socializar por conta do barulho, por conta de não entender. Então, a escola ajuda muito nesse sentido, principalmente para a criança não se sentir excluída e conseguir ter um bom desempenho escolar e aprendizado. Isso é interessante para você, professora, e para você também, proprietário de escola.
Eu acredito que isso é fundamental, esse conhecimento de que pode existir algo que está prejudicando a criança. Eu diria até que seria importante que as escolas, principalmente as escolas que trabalham com uma faixa etária menor, fazerem campanhas dentro da própria escola, né? Tentar interagir com os serviços que existentes, seja para uma triagem auditiva ou para uma palestra com esses pais, com a participação das próprias professoras, porque isso, de alguma forma, esclarece um pouco a situação. E como a gente viu aqui, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor para a criança, porque ela não vai passar essas dificuldades de aprendizado, de interação, que eu acredito que isso vai repercutir para o resto da vida dela. Então fica aí essa atenção especial, eu diria até esse acolhimento, né, dessa escola de entender a importância da audição para o desenvolvimento da criança. E tentar, muitas vezes, até fazer uma parceria, ou buscar serviços, ou buscar a própria orientação médica e fonoaudióloga, no sentido de propagar informações, porque a gente, estando informado, a gente com certeza vai atingir um resultado melhor. E aí a gente vai lá, descobre que essa criança tem uma perda auditiva. Eu queria saber de vocês, quando é que eu posso indicar o aparelho auditivo para essa criança? Tem idade? A gente não vê muitas vezes crianças usando aparelho. Eu não sei se é porque o diagnóstico ainda não foi concluído, né? Muitas vezes uma falha de diagnóstico, ou por outras razões. Então, quando usar aparelho? Indica? É indicado? Como é que funciona isso? Então, assim que a gente diagnostica, né, consegue fechar esse diagnóstico da perda, o ideal é que eles façam uso do aparelho imediatamente, né? O quanto antes melhor. Porque quanto mais tempo se leva, né, mais dificuldade esse paciente vai ter, ou a criança, ou até mesmo um paciente mesmo adulto, vai ter mais dificuldade na compreensão da fala. Então, quanto antes intervir, melhor. A nossa região, a gente não vê muito isso, não vê muitas crianças, porque aqui a gente não tem essa cultura ainda do diagnóstico, do teste da orelhinha. Então, assim, nos grandes centros hoje, né, a TANO, que é a triagem auditiva neonatal universal, elas já conseguem ter um benefício. Então, a gente tem, nos grandes centros, eles conseguem diagnosticar até os 3 meses de idade. Olha, então, essa criança, ela é adaptada ali no máximo até 4, 6 meses. Então, muito antes de começar a produção da linguagem em si. Então, ela não tem perdas, né? Ela não tem, ela só tem a ganhar. Não é realmente a nossa realidade, mas a gente tem aparelhos infantis que são próprios para criança e em qualquer idade. O ideal é que quando você fecha esse diagnóstico, você seja protetizado o mais rápido possível. Claro, hoje tem muita questão também da aceitação, do tipo, perdas leves a moderadas. Os pacientes têm muita resistência em colocar, mas eu escuto, eu só não entendo. Então, quanto mais tempo eles levam para fazer a protetização, mais difícil vai ser a compreensão e mais difícil vai ser a adaptação, sendo que, lembrando que essa perda auditiva, ela pode ser progressiva. Sim. Então, a tendência é ir piorando cada vez mais essa perda. Então, assim, o ideal é que seja feito de imediato, o quanto antes, né? O quanto antes. O aparelho auditivo, eu lembro muito do óculos, né? Porque eu sou meio jurássico. Então, antigamente, quando a gente usava o óculos, quando era pequeno, 4 olhos, todo mundo botava apelido e tal. E a gente não queria usar óculos. Hoje, o óculos virou um charme. Tem pessoas que usam óculos que não precisam, não tem grau nenhum, é só para dar um ar de intelectual ou uma coisa assim, né? E eu acho que o aparelho auditivo ele precisa quebrar esse tabu. Outro dia eu estava até pensando uma coisa interessante. Eu, se fosse roteirista de novela, eu ia pegar um artista assim, bem bonito, né? Um cara que fosse assim, o galã, e ia botar esse cara com aparelho auditivo na Globo. Porque eu tenho certeza que depois que fizesse isso, ia se quebrar esse preconceito do aparelho auditivo.
Porque você que está aí do outro lado tem que entender a importância do aparelho auditivo. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos nos comunicar. E não tem como você se comunicar adequadamente se você não ouve. Então, essa bobagem, né, esse preconceito absurdo do aparelho auditivo, isso vai na contramão de tudo que existe. Por quê? Porque você vai se privar de ouvir, você vai se privar de se comunicar por uma coisa que não faz sentido. Sem falar também que o aparelho auditivo ele se modernizou demais. Muito. Né? O aparelho auditivo, às vezes a pessoa usa o aparelho auditivo que você nem percebe que ele está usando o aparelho auditivo. Então eu acho que isso é algo que a nossa sociedade tem que fazer como fizemos com os óculos, né? A gente tem que perceber que o óculos ele trouxe para a gente, né, uma qualidade de vida interessante para que a gente desse continuidade. A mesma coisa o aparelho. E a gente está vendo aqui nesse bate-papo aqui quantos fatores que hoje fazem parte da nossa vida, né, como, né, os dispositivos eletrônicos aí para ouvir, né, as festas, né, as infecções e tantas outras coisas aí que diariamente nos deixa vulneráveis a uma perda auditiva, seja ela temporária ou seja ela definitiva. Então é mais algo a mais para que a gente quebre esse tabu, né, do aparelho auditivo. Porque, afinal de contas, o que a gente quer é ouvir, né, e se comunicar. Então, eu acho que é importante que vocês, pais, entendam que não tem idade para usar aparelho. Você acabou de ver aqui que uma criança, a partir dos 4 meses de idade, é protetizada. Então, isso precisa ser a nossa realidade também. E eu queria saber uma coisa interessante que a gente tem visto assim nos nossos consultórios o tempo todo. Por que a avaliação auditiva é importante no diagnóstico da TEA e da TDAH? Por que os neuros pedem isso? Então, a gente fala todo o protocolo para fechar diagnóstico, tanto de TEA como de TDAH, o primeiro exame que eles colocam é da audição, porque são parecidos os sintomas, né, os sinais. Então, o TEA tem a interação, mas quem tem perda auditiva também tem problema com a interação, com socialização. Então, pode ser confundido. E o TDAH é aquela falta de atenção, né, que a perda auditiva também tem esse sinal. Então, assim, são sinais que são parecidos tanto com TEA quanto TDAH. Então, para fechar... Para fechar esse diagnóstico do autismo e do TDAH, a primeira coisa que tem que descartar é se é uma perda auditiva. Sim. Descartou a perda auditiva, aí sim a gente vai fazer outros testes, né? Que é uma equipe multi que vai fechar esse diagnóstico. Mas o primeiro momento. Mas isso também não pode descartar, que também é uma preocupação, porque às vezes tem um paciente que tem TEA, autismo, e o TDAH que tem perda auditiva. Um não anula o outro, né? Mas a gente tem que fazer esse exame primeiro, só para saber se esse sinal é de perda auditiva ou se é um transtorno que essa criança tem. Perfeito. E aí a gente já viu que através desses testes que vocês já abordaram, né? Desde o teste da orelhinha, a Bera e a gente comportamental, a gente consegue ter uma definição de um diagnóstico. E através desse resultado, vocês já colocaram aqui muito bem, que a gente pode protetizar essa criança, né? E devolver a ela uma qualidade de vida, sendo ela um paciente que tenha exclusivamente uma perda auditiva ou tenha autismo ou TDAH, não é isso? Então, eu queria saber, além dessa questão que envolve a parte auditiva, o que é, afinal, teste da linguinha? Que as mães, às vezes, ficam, doutor, meu filho precisa fazer o teste da linguinha. Qual a importância desse teste? Todas as crianças que nascem têm que fazer esse teste. O que isso significa, né,
para o desenvolvimento da criança? O teste da linguinha, ele é assim como a triagem auditiva neonatal, né? Então, ele é um teste para a gente diagnosticar precocemente se aquele bebê tem a língua presa, né? Se ele tem uma alteração no frênulo. Como é que a gente vai perceber isso? Bebês que, quando chora, não eleva a língua, não consegue colocar a linguinha entre os lábios. Quando a gente abre, ela chora, aí a gente vê que a língua está em formato de coração. Então, esse frênulo, ele está prendendo essa linguinha e ele não consegue movimentar essa língua. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. O ideal é que esse diagnóstico seja feito em até 7 dias após o nascimento, né? Ou a partir dos 30 dias, mas de qualquer forma que ele seja feito o mais rápido possível. Então, porque ele vai alterar na questão da amamentação, do ganho de peso dele, vai interferir mais lá para frente na questão da fala. Então, o ideal é que esse diagnóstico seja fechado o quanto antes, para que ele não venha a ter nenhum problema com relação, principalmente à amamentação, porque o bebezinho, o que a gente quer? Que ele ganhe peso. Sim. Então, isso vai interferir diretamente na questão da nutrição do bebê. Perfeito. E esse teste é feito com vocês, fonoaudióloga? Pode ser feito com fonoaudiólogo, cirurgião dentista, o próprio pediatra e o médico otorrinolaringologista. Perfeito. São os profissionais que são aptos a fazer a avaliação. Certo. E aí, quando eu tenho esse diagnóstico, que o paciente tem, né, o teste da linguinha, vamos dizer assim, se for positivo, ou seja, tem um freno lingual curto, qual é o próximo passo que esses pais têm que fazer com essa criança? Então, a partir do momento que viu que tem essa alteração, aí a gente já encaminha para fazer, a gente fala que é o pique, né? O cortezinho nessa língua para soltar. Então, tem até um mito que fala, não, tá ali, mas eu não vou fazer agora porque ele estica, ele alonga quando tiver maior. E não, ele não vai aumentar, ele não vai esticar, e ele vai ficando cada vez mais fibroso, mais duro e não vai movimentar essa língua. Então, quanto mais cedo, a gente até fala porque quando é bebezinho, é muito fininho, é só uma membrana. Então, o prejuízo é bem menor Sim. do que quando vai fazer já com 5 anos, porque aquela criança não está falando os sons que deveriam falar. Então, a gente fala que quanto mais cedo, melhor. Então, a gente encaminha para o médico otorrino para fazer esse piquezinho, esse cortezinho na língua, que a gente chama de frenotomia. Então, é esse cortezinho que a gente vai falar para o médico já fazer. Sim. Então, é importante fazer esse teste para saber se tem necessidade ou não. Então, vocês viram aí a importância do teste da linguinha, né? Que isso pode, inclusive, ser fator que leva essa criança a não ganhar peso. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado com tantas outras coisas e a gente vê que esse diagnóstico precoce e o tratamento, como acabou de ser colocado, vai desenvolver seu filho ou sua filha de modo que ele possa ter uma vida saudável. Então, isso é bom você ter essa ideia, falar com as pessoas que você conhece, para que elas tenham essa iniciativa de levar o seu filho, quando nasce, para uma avaliação, como foi dito aqui há pouco, pelas nossas expositoras, nossas experts, né, na parte de fonoaudiologia, e que a gente viu que isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Bom, feito o procedimento, a criança fez a frenotomia. A maioria das vezes, essa frenotomia é anestesia local, como vocês já colocaram, é um procedimento simples, né, que tem uma resolutividade muito grande na vida dessa criança. Eu gostaria de saber de vocês, em relação ao que a gente colocou da parte auditiva, o que vocês gostariam de chamar a atenção para esses pais, né? O que vocês poderiam dizer assim, olha, isso aqui é importante. Se vocês pudessem olhar para aquela câmera ali e dizer assim, como sendo assim uma orientação, eu queria ouvir de cada uma de vocês o que vocês acham que é importante nesse quesito audição do meu filho. Eu vou falar um pouquinho da audição
pai. Porque o que a gente coloca? Eu até falo para os meus pacientes que a audição é o sentido da comunicação. Então, não é o escutar, é o comunicar. Então, se você não fizer ter esse cuidado com a audição do seu filho, ele pode ter esse prejuízo na comunicação, e não só a comunicação, mas também os sinais de alerta. Então, ele vai saber que é um sinal de segurança. Então, se fecha a porta, qualquer coisa de segurança, a audição também tem esse sentido. Então, é extremamente importante você ter esse cuidado com a audição da sua criança para o desenvolvimento. Então, sem comunicação, eu não vou interagir com as pessoas, eu não vou falar papai, eu não vou falar mamãe, eu vou ter um prejuízo enorme nessa escola, na alfabetização. Então, é extremamente importante fazer desde a triagem neonatal até a triagem escolar. Ficar atento aos sinais, ver o seu filho. Nayara, eu queria que você complementasse o que você falaria para essas professoras, né, que talvez, às vezes, né, nessas escolas, inclusive de tempo integral, chega a ficar mais tempo com seu filho do que os próprios pais. O que você falaria para essa professora que você acha que é importante para que ela ficasse atenta e pudesse, através dessa atenção, contribuir para que no diagnóstico impossíveis perdas auditivas? Então, professoras, vocês convivem, às vezes, até mais tempo com as crianças do que os próprios pais, né? Os pais, às vezes, chegam, levam a criança na escola, chega em casa, almoça, vai trabalhar. Então, acaba que ela passa um tempo muito maior. Então, a professora, ela consegue perceber aquela criança, quando aquela criança começa a se isolar, isso já é um sinal. Quando ela começa a apresentar pouco desempenho, trocar letras, não conseguir ler direito, fazer muitas trocas, fazer trocas na escrita, crianças muito irritadas ou até mesmo depressivas, porque elas vão se isolando. Tem crianças que vão entrando em depressão porque não conseguem acompanhar um coleguinha, não conseguem acompanhar o que a professora está falando, não estabelece vínculo com a professora também. Então, quando ela perceber esses sinais, é importante que vocês avisem os pais, porque às vezes os pais passam realmente despercebido na correria do dia a dia. Então, vocês podem salvar essa criança, ter um diagnóstico precoce e não interferir diretamente nesse aprendizado, para que ela consiga acompanhar os outros colegas e não ter perdas, né, no aprendizado, não só no aprendizado, mas no convívio dela social, que é muito importante, né? E muitas crianças que perdem esse convívio se isolam, então a gente precisa abraçá-las e conseguir ajudá-las de alguma forma. E as professoras estão lá justamente, são os olhos dos pais, né? Então, que vocês, quando perceberem qualquer coisa, pode até não ser uma perda auditiva, mas pode ser algum outro transtorno. Então, aquela criança está precisando de ajuda. O ideal é que vocês orientem os pais o mais rápido possível quando vocês perceberem alguns sintomas, né? Do que diante de todos desses que nós falamos aqui. Então, isso é para você. Vocês acabaram de ouvir a importância da audição e o que ela determina no sucesso ou não no desenvolvimento do seu filho, da sua filha. E isso é um trabalho de equipe. É um trabalho que envolve não só os pais, a família, os professores, a escola e também nós, médicos, fonoaudiólogos, dentistas, pediatras e toda essa equipe médica que, de uma certa forma, assiste e atende esse paciente. Então, a gente precisa observar isso com uma certa precocidade. Por quê? Porque isso vai determinar o desenvolvimento, inclusive, intelectual do seu filho. E isso, no mundo extremamente competitivo, como é atualmente o nosso mundo, o nosso planeta Terra, isso vai ser fundamental para que ele possa desenvolver a sua atividade profissional com sucesso e possa desempenhar a sua função dentro daquilo que ele possa escolher. Então, eu acho que esse tema é muito importante. Eu gostaria de agradecer a participação da Nayara e da Maria, que muito brilhantemente
né, colocaram aqui as suas informações, que eu tenho certeza que trouxeram um esclarecimento para vocês. E caso fique alguma dúvida, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, nós temos as nossas redes sociais, vocês podem mandar as perguntas, essas perguntas vão ser direcionadas para elas e elas posteriormente responderão a vocês. Eu queria agradecer de coração a oportunidade, né, de você dar o seu tempo, né, o seu tempo tão precioso, vocês que além de profissionais são mães, esposas, dona de casa, a gente sabe que a tarefa de mulher não é uma tarefa muito fácil, e ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse bater esse papo, que eu tenho certeza que foi importante para todos nós. Nós que agradecemos. Eu que agradeço e fico muito feliz que a gente contribuiu para que todo mundo conseguisse mais informação, né? Sobre saúde e ver essa parte multidisciplinar. Eu achei isso muito legal. Não só a parte médica, mas também fono, psicólogo, né? O que esse canal, que esse podcast traz. Então, traz todos esses profissionais, né? Que a gente ajuda a sociedade em geral. E levar informação. Quanto mais informação, melhor. Perfeito. Então, antes de finalizar, eu queria dar um pequeno presente aqui como gratidão do podcast MedTalks a você, Maria. Ai, obrigada. E a você, Nayara, por essa participação. Muito obrigada, eu certeza que agradeço. Muito obrigada, que legal. Espero que vocês gostem. Feito sim. com muito carinho aí, tá? Ai, que lindo. Muito obrigada. Lindo. Eu já ia Ótimo. perguntar se eu podia levar essa aqui. Tá vendo? Ok, muito E na obrigada, próxima vez a gente já vem com essa capinha. O nosso próximo. É bom para malhar também. Então, eu quero agradecer a você que, né, dá o seu tempo para nos ouvir, para nos assistir, né? Esse podcast é feito para você, é feito de uma forma carinhosa, com o objetivo exatamente de levar a você todas as informações necessárias na área de saúde, como a Maria colocou, multidisciplinar, não só a parte médica, fono, nutricionista, fisioterapeuta e todos os profissionais que envolvem a saúde, que são todos eles importantes, para que você possa entender e possa participar ativamente dos eventos que eventualmente possam cercar a sua vida ou a vida da sua família. Então, eu queria agradecer a vocês de coração a essa oportunidade que a gente tem nesse momento de transmitir para você um conteúdo de qualidade com foco na saúde. Então, minha gratidão e até o nosso próximo encontro, que com certeza trará um tema extremamente palpitante como esse e que você vai ficar muito feliz de saber e tirar todas as suas dúvidas. Obrigado e até o nosso próximo encontro.